Olá, tudo bom, alunos? Vamos continuar com a Era Vargas, tá? E então basicamente a gente vai falar um pouquinho sobre, né, o outro lado da polarização que a gente tinha conversado, né? Falamos sobre a ação integralista brasileira e do outro lado está a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, tá? Que era formada por grupos, geralmente de trabalhadores, operariado, enfim, mas que tinham viés à esquerda, né? Então, comunistas, socialistas, anarquistas, alguns democratas, né? Então, que estão vinculados a essa questão. Basicamente eram intelectuais, profissionais liberais, né? Uh, elementos das Forças Armadas de baixa patente, tá? Então, basicamente, são esses os grupos, tá, que vão formar a chamada Aliança Nacional Libertadora, que vai surgir em 35, mais ou menos, até 4, 35. E basicamente tinha como demanda, né? Também tinha a sua liderança era Luiz Carlos Prestes, o mesmo da coluna Prestes, né? Que fazia parte do exército, que era, né? Ele era comunista, né? Ele era liderança, tinha também uma ideia de um slogan, né? Então era a ideia do todo poder, né? A Aliança Nacional, né? Ou seja, mais ou menos também inspirado, né? Na perspectiva dos sovietes, né? E tinha, né, entre as suas demandas, maior liberdade de imprensa, questões vinculadas com a ideia de um governo mais popular, mais horizontal, né? Uma proposta semelhante à perspectiva dos sovietes, né? De haverem assembleias populares, assembleias do operariado que tomassem as decisões, digamos assim, certo? Então, um dos pontos centrais, né, sempre, né, no caso do Brasil, era a questão da reforma agrária, né, na sede da reforma agrária, e também digamos assim, do rompimento de dívida externa, né, a perspectiva de que já que não havia essa dívida, né, que já estaria pago devido a tantos séculos, né, de exploração e a ideia também de nacionalização das empresas estrangeiras. Então, né, adivinhem quem, né, qual dessas duas perspectivas Vargas temia mais, né, ou considerava mais seu inimigo, digamos, né? Então a ANL, claro, foi logicamente colocada em clandestinidade, né? Não foi perseguida, enfim, uma série de situações. O Vargas, bem na verdade, ele tinha grandes simpatias pelo fascismo, grande admiração, né, pelos governos fascistas, né? Mais ou menos essa era a intenção dele. Então a ANL ela teve, né, uma série de adeptos e por isso mesmo Vargas considerou extremamente perigoso, né? E aí, basicamente por causa dessas críticas, né, que o governo recebia por parte da ANL e claro, pelo olhar de esquerda e acentuadamente comunista dentro desse espectro de esquerda, o Vargas vai declará-la ilegal, né, logo nos seu surgimento, digamos, né, com base na chamada Lei de Segurança Nacional, certo? Que basicamente era muito ampla, assim, né? Aquela ideia de considerar aquilo ilegal, tudo aquilo que fosse ameaçador para a segurança nacional. Bom, aí nesse balaio de gato cabe muita coisa, né? Então ele serviu, né, nesse momento. E aí a gente tem então essa né, colocou na ilegalidade a ANL. E, claro, houve uma série de confrontos, né, entre a ANL e a AIB também, né, entre esses dois movimentos. Bom, em 35, na janela ilegalidade, se começa a articular uma perspectiva de tomada de poder, então, por parte da ANL, comandada, então, pelo Luiz Carlos Prestes, um movimento que tinha por finalidade fazer com que vários espaços, vários quartéis entrassem em motim, né, em vários locais ao mesmo tempo, e então que houvesse a partir de então uma perspectiva revolucionária, tá? Como isso não deu certo, né, houve essa tentativa, mas acabou sendo muito tênue ou não teve uma grande adesão como eles imaginavam, ficou conhecida como intentona comunista. Então, a chamada intentona comunista de 35 foi uma tentativa de
promover um processo revolucionário, digamos assim, por parte da ANL, e que acaba sendo frustrado, certo? E com isso, Vargas também tinha, digamos assim, a faca e o queijo na mão para declarar estado de sítio, né? O que é estado de sítio? É um estado de exceção, digamos assim, é quando há um grande possibilidade de calamidade ou de perigo, enfim, e com isso algumas leis, digamos assim, né, na normalidade cotidiana acabam sendo, digamos assim, né, deixa, né, e enfim, então a perspectiva de um estado de sítio e de um estado de guerra, né, tu tem uma, o estado de guerra ele vem depois do estado de sítio, então o estado de sítio ele já é um momento no qual algumas garantias constitucionais, né, da população acabam sendo colocadas em stand-by. Então, por exemplo, tem o direito de ir e vir. O estado de sítio pode coibir isso. Em determinado período, a toca de recolher, você não pode estar na rua. Então, isso é um estado de sítio, por exemplo, tá? O estado de guerra, ele prolonga isso, né? Então, a gente vê que então a intentona acaba sendo frustrada, várias das suas lideranças acabam sendo presas, né, perseguidas e presas, o Prestes vai ser preso, certo? E basicamente, como eu falei para vocês, o Vargas vai utilizar isso para endurecer o regime e já tem toda uma perspectiva de doutrinação da população de um modo geral, com um olhar negativo sobre qualquer perspectiva que questione o status quo, né? Então, afinal de contas, nós temos aí os filmes americanos, nós temos, enfim, né, a igreja e uma série de espaços discursivos nos quais já há uma demonização, digamos assim, das demandas que a ANL tinha, né? Então Vargas vai valer disso para endurecer o regime e centralizar mais poder nas suas mãos, certo? Bom, em relação a essas lideranças, então o Luiz Carlos Prestes vai ser preso, sua esposa, né, a Olga Benário, que era uma judia alemã, ela, ela era uma comunista, né? E então ela tinha vindo para o Brasil para participar, inclusive, dessa perspectiva da intentona. E ela é presa e ela estava grávida do Luiz Carlos Prestes, ou seja, ela ia ter uma criança, né, brasileira, e o Vargas vai deportá-la então para o regime nazista, né? Então vocês imaginam, né, qual é o fim da história, tá? Tem um filme sobre a Olga Benário, feito com a Camila Morgado, é a personagem central, o filme chama Olga, bem interessante, assim, né? Acho que vale do ver, né? Um interessante. Então a Olga acaba sendo deportada e depois então ela vai ser, né? Ela vai, enfim, sofrer as consequências do regime nazista, né? Antissemita, certo? Bom, então, basicamente a gente vai ter também, né, no Nordeste, uma série de situações no interior, né? Então, movimentos messiânicos, tá? Nós vamos ter também, né, a liquidação final da perspectiva do cangaço, certo? Então é quando os últimos grandes cangaceiros, né, que são aqueles personagens como Virgulino, né, que é o Lampião, entre outros, esses grupos, então, né, de bandoleiros vão acabar sendo então exterminados nesse contexto aí da década entre 30 e 40, assim, já nós não temos mais essa situação, né? Bom, então, basicamente, o mandato constitucional do Vargas iria até 38, né? Mas ele já havia um cheirinho de que ele não queria arregar, né, do poder. E basicamente alguns digamos assim, políticos já estavam se organizando para se candidatar a presidente, inclusive o Plínio Salgado, né, aquele líder integralista. Então alguns estavam já se antenando para isso, né. Bom, então basicamente nessa perspectiva, né, o Getúlio estava governando no que a gente entende como estado de sítio e estado de guerra, esse prolongamento, né. E aí, com isso, ele consegue convencer, digamos assim, né, a alta cúpula, principalmente do generalato, que era muito perigoso que ele saísse do poder neste momento, devido a ameaças, enfim, né,
comunistas, socialistas, etc, certo? Então ele acaba então criando um autogolpe, digamos assim, certo? Um golpe de Estado, junto com dois generais importantes do período, que era o Gaspar Dutra e o Góes Monteiro, que vão ser importantes no governo Vargas, tá? E o que eles vão dizer? Basicamente que foi encontrado um documento que é o chamado Plano Cohen, tá? Que é a fake news da época, era um fake, tá? E esse documento que teria sido feito por um judeu comunista, então vocês estão vendo assim como esse imaginário, ou seja, essa doutrinação que as pessoas sofreram por muito tempo, né? Que demonizava o judeu, que demoniza o comunista, isso se perpetua inclusive, tá? Mas enfim, então isso estava tão entranhado socialmente que as pessoas, ah, meu Deus, um documento de um judeu comunista, tipo, unia as coisas assim pra ficar mais convincente do pânico, né? Enfim, da representação do mal, né? Mas enfim, então o fato é que esse plano Cohen, esse suposto, né, plano seria um plano então de um golpe, enfim, comunista que o governo sofreria, e aí foi divulgado por vários jornais, por vários veículos midiáticos que estavam de acordo com o governo, né? Então aproveitaram para espalhar essa fake news, e aí com isso, então, né, o que aconteceu? Soltou, né, os pitbull aí para prender grande parte da oposição, né, e censurar a imprensa que fosse opositora ao Vargas, e o Vargas, então, em 37, ele vai fechar o Congresso, né, os legislativos, enfim, todos aqueles espaços que são representativos da população, digamos assim, né, então os espaços do legislativo vai suspender as eleições presidenciais, então não vai ter eleições, e com isso ele vai extinguir os partidos que existiam até o momento, vai revogar a Constituição de 37 e com isso, com esse conjunto de ações, a gente vai ter então a implantação da ditadura conhecida como Estado Novo, que é o nosso próximo tópico, certo? Então tá, fiquem aí, cuidem-se e até a próxima.